Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total, completa, nesta casa, nessa família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Espírito Santo, consagramos nosso trabalho, nosso dia, nossa família a Ti e pedimos as Tuas bênçãos. Doce e amado Espírito Santo, nos rendemos à Tua vontade, totalmente, sem reservas, e oramos pedindo sabedoria, pedindo o cuidado do Senhor sobre tudo que está ligado a nós. Nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo, Senhor, que é fora da Tua palavra, é contra a Tua vontade, e dizemos que Tu és o Deus da nossa vida. Queremos andar no caminho, na verdade, na vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e olhando para a Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Graças Te damos, ó Deus, porque estamos guardados, protegidos, respaldados, amparados pelo céu, pelo poder do reino de Deus em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que grande alegria para mim poder compartilhar a palavra do Senhor com você e abençoar a tua vida e a tua família. Eu quero começar hoje, antes de liberar a palavra profética para a sua vida, com um testemunho que glorifica o nome do Senhor, o testemunho da Andréia. Ela escreveu assim: a paz. Eu ouvi uma oração em que o Senhor profetizava a cura de infecção na boca. Eu estava com uma gengivite muito dolorida e eu fui curada através da oração. O outro testemunho aconteceu hoje, durante a oração da manhã. Eu pedi sobre a conclusão de um contrato de compra e venda. Eu sou corretora de imóveis em Brasília e, para a honra e glória do Senhor, foi concluído. Obrigado pelas orações. Deus abençoe sua vida, família, seu ministério e toda a sua equipe. Gratidão, Andréia. Deus é fiel. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não parou de operar, Ele não parou de salvar, Ele não parou de transformar. Jesus está aqui, está presente em nossas vidas e confiamos nele. E a palavra para você hoje é Isaías 60, 22, que diz: o pequeno se tornará 1000 e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa, preste atenção, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Deus tem o poder de tornar o pequeno 1000, de fazer com que o menor se torne uma nação poderosa. Não há limites para alguém que se coloca nas mãos de Deus. Não há limites. Deus pode transformar a tua vida, transformar a tua realidade. Se você se render a Ele, Ele pode fazer coisas que não estão nos teus planos, que são muito maiores do que você planejou, do que você deseja na sua vida. Porque Deus nos mostra com os olhos dele que seus planos são grandes. Você sabe que quem geralmente minimiza as coisas, quem rejeita até, é o homem. Porque não acredita que Deus pode realmente acelerar a vida dele, levar ele a voos mais altos. Na verdade, às vezes até é apregoado que as pessoas não devem nem sonhar, que Deus não quer que elas vençam e reinem aqui nessa vida. Mas eu venho aqui profetizar sobre a tua vida que
todo desejo de Deus pode ser cumprido se nós nos rendermos a Ele. A bem da vontade do homem é geralmente sonhar grande, mas e se Deus tem sonhos maiores ainda do que os teus maiores sonhos? Devemos confiar no plano divino. O plano divino é o melhor. O plano divino é o que pode sustentar a nossa família. O plano divino, você conta com toda a graça e o favor do Senhor. E o que eu amo aqui nesse versículo é o que está escrito: eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Deus está dizendo: eu sou o Senhor, não esqueça disso. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Deus é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser e ninguém o questionar. Quem somos nós para questionar o que Jesus Cristo pode fazer? A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Ele é Deus de milagres. E alguns ainda querem colocar Deus dentro de uma caixa e dizer: não, Deus só fez isso lá atrás e não faz mais agora. Quem disse? Nós vemos homens se amoldando à cultura aqui dessa terra. Mas a nossa cultura não é daqui dessa terra, a nossa cultura é do céu. Jesus veio para trazer o reino de Deus a nós. Jesus nos apresentou o reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de poder. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, palavras bonitas, tentar liberar gatilhos em você. Não, o apóstolo Paulo não disse isso. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Espírito e poder é a vontade de Deus, é derramar o seu espírito, o seu poder sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é Deus poderoso, é Deus grande, Ele pode. Você lembra quando Jesus chegou em Nazaré, que foi a cidade que Ele se criou? A Bíblia diz que Ele não pôde fazer ali muitos milagres. E sabe por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. A incredulidade está impedindo o agir de Deus em muitos lugares. A incredulidade, o ceticismo, a cultura humanista do homem. Mas quando nós olhamos para o céu e nós vemos toda a riqueza de Deus, nós vemos tudo que Deus pode fazer, tudo que Deus transforma, tudo que Deus realiza. Milagres não eram para ser ocasionais, milagres eram para ser diários. Nós precisamos nos voltar para Deus e acreditar que Deus é poderoso ainda para moldar as nossas vidas. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Davi, a vida de Moisés e a vida de Josué e tantos homens na Bíblia que experimentaram grandes transformações, essas histórias não é para nós conhecermos apenas a biografia desses homens, mas para nós conhecermos o Deus que ungiu esses homens, o Deus que capacitou esses homens. Sabe, Deus não projetou que eu ficasse fascinado com a história de Davi, por quem Davi era, mas fascinado com a história de Davi, por tudo que Deus obrou, por tudo que Deus trabalhou na vida dele, por tudo que Deus realizou em Davi. Entenda, nunca foi Davi, gente. Foi o Deus que ungiu Davi, o Deus que capacitou Davi. Então nós olhamos para a história de Davi e pensamos: puxa, o homem segundo o coração de Deus, um grande rei, um homem que venceu gigantes. Mas Davi foi falho. Davi adulterou, acabou se metendo num assassinato. Davi cometeu erros. Nós não podemos imitar esses capítulos da vida de Davi, mas nós devemos entender que Deus levanta os homens
Deus faz coisas extraordinárias na vida dos homens. É por isso que a Bíblia diz aqui: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Se Deus decide levantar uma pessoa, Ele levanta. Se Deus decide transformar uma história, Ele transforma. É por isso que quando nós nos aproximamos dEle, nós não devemos limitá-lo. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a capacidade. Ele tem o poder de realizar na nossa vida aquilo que não foi contado ainda, aquilo que não foi feito ainda pelos homens, aquilo que nós não temos, testemunho do que pode acontecer. Por isso, coloque a sua fé nele. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não é qualquer um. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de Davi. Ele é o Senhor de Moisés. E quando você olha a vida de Moisés, você sabe que quando Moisés teve aquela experiência com Deus no deserto da sarça, eu não escolheria Moisés. E eu acredito que a maioria de vocês também não. Porque Moisés havia assassinado um homem antes de sair do Egito. Ele era um assassino. Ele era um assassino fugitivo. E ele, então, conheceu a sua esposa, Zípora, e trabalhava para o seu sogro, mas sempre como um fugitivo. Aí, então, ele tem uma experiência no deserto. E naquela experiência com Deus, o Senhor diz a ele: Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Moisés. Será que esse Deus não sabe o meu histórico? Que a minha ficha está suja? Será que esse Deus não sabe que eu vivo como um fugitivo? Se nós fôssemos aceitos por Deus pelo nosso currículo, nenhum de nós seria aceitável, porque o nosso currículo não é tão bom assim. Mas Deus é um Deus que se revela ao homem, que revela que é maior que as falhas do homem, que é maior do que o histórico, do que o currículo do homem. E Ele capacita aquele homem e transforma o coração daquele homem. Moisés era um homem, que quando viu uma injustiça, ele partiu com toda a força humana como um leão para cima de outro homem e usou tanto a força física que acabou matando aquele homem. Aí Moisés tem essa experiência com Deus no deserto e depois de alguns anos a Bíblia diz: e Moisés era o homem mais manso da terra. Quando Deus começa a usar alguém, Deus também transforma essa pessoa. Essa é a diferença, de você se relacionar com a religião e de você se relacionar com Deus. Às vezes, nós estamos tão presos a uma cultura de um lugar, tão presos aos costumes de um lugar, e nos esquecemos de quem é Deus. Ele diz: eu sou Deus na tua vida. Às vezes, Deus não é Deus na nossa vida, porque nós estamos esquecendo quem Ele é. Nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele perdoa, que Ele transforma, que Ele capacita, que Ele faz muito além do que nós imaginamos. É que nós, muitas vezes, olhamos, para um mau testemunho que existe dentro da igreja, olhamos para uma pessoa que deveria ser uma pessoa melhor e pensamos: por que Deus não fez a obra nessa pessoa? Ele quis. Mas ela não tirou as sandálias dos pés. Ela não entendeu que Deus é santo. Ela não mudou o caminhar dela. Ela não abandonou as coisas de trás. Você só vai conhecer verdadeiramente quem é Deus na sua vida se você tirar as sandálias dos seus pés. Se você decidir mudar de caminho. Se você entender que Deus é santo e que você está pisando em terra santa agora. Você não tem como permanecer na presença de Deus usando as sandálias do passado, do velho homem, as sandálias do fugitivo, as sandálias do rebelde,
você vai ter que tirar as sandálias de quem foi você atrás e se render ao plano de Deus, para que Deus possa fazer a obra na sua vida. E a Bíblia diz aqui, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Então, você verá uma aceleração de Deus na sua vida, na hora certa. Quando você conhece o Senhor e você começa a viver para o Senhor, você sabe quem é o Senhor na sua vida. A Bíblia diz, na hora certa, farei que isso aconteça. Deus tornará o menor em uma grande nação. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu acredito que tem esse poder. O Deus que tem esse poder, sabe? Eu até me emociono quando eu digo isso, mas eu recebi palavras de Deus que, como homem, eu duvidei. Como homem, eu duvidei. Como homem, eu pensei, não, isso é demais, não tem como isso acontecer. Hoje eu peço perdão ao Senhor, porque eu sei que Deus me surpreendeu já muito e Ele pode me surpreender mais. É que nós queremos saber como que isso vai acontecer. Eu não vejo como. Você nem precisa saber como. Você precisa só conhecer o Senhor. Se eu sirvo um Senhor que pode tudo, por que eu vou me limitar? Se eu conheço um Senhor que muda a história, por que eu vou manter, a minha limitação em minha mente? Se Ele pode tudo, Ele pode realizar o impossível, Ele pode me colocar diante de mesas que eu nunca sonhei, me conectar com pessoas que eu nunca sonhei, me levar a lugares que eu nunca sonhei, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. É por isso que, se você não conhece o Senhor ainda, se você não conhece Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, hoje você tem uma oportunidade única. Você pode se arrepender dos seus pecados, jogar para lá aquela sandália, aquele antigo caminho que você andava até antes de começar essa oração, se arrepender de todo o seu coração e dizer: Deus, eu entrego os meus dias a Ti, seja meu Senhor e Salvador. Faça isso, diga: Jesus, entra na minha vida, eu quero Te conhecer, Jesus. Seja Senhor na minha vida, seja meu Salvador, perdoa todos os meus pecados. E então, o amor de Deus te cobrirá, a misericórdia de Deus te cobrirá, uma nova natureza surgirá dentro de você, porque uma obra linda está começando. É a obra do Senhor, desse Deus, na nossa vida. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Escreve aqui nos comentários: eu quero conhecer o Senhor. Amém? Escreve aí: eu quero conhecer o Senhor. Eu sinto a santa presença de Deus aqui nessa oração. Eu sinto que Deus está falando conosco. Há um agir, há um trabalhar, há um transformar de Deus aqui. Amém? Há um transformar do Espírito aqui nessa oração. São os mistérios de Deus que são liberados. Tem orações que eu não sinto muita coisa, mas tem orações que eu sinto que eu estou flutuando. Tem orações que eu sinto que eu estou tão amparado, meu coração está tão quebrantado diante dEle. Sabe quando você entra nesse estado? Não é um estado de melancolia, é um estado de quebrantamento. Você reconhece quem você é e você está diante dEle, o Senhor, aquele que é maior, aquele que é grande, aquele que é excelso, aquele que faz você perder o medo dos homens, aquele que faz você se render totalmente a Ele. Quando seu coração está assim, é porque você está sentindo a presença do Senhor tocando a tua vida. Deus está tocando em muitas vidas. Se você quer conhecer o Senhor, diga: Senhor, eu quero Te conhecer. Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero me render a Ti em obediência. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero sair
daquele caminho errado. E então a tua vida vai ter significado, você vai conhecer seu propósito e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. Nós vamos ter um seminário de intercessão profética. De repente você é um intercessor na sua casa. Mas eu não sei como interceder, eu não sei como orar, eu não sei os protocolos da oração. Então, deixa eu te ensinar. Agora, segunda e terça, dia 14 e 15, nós vamos ter 2 dias de evento dentro da Academia Kindle Global. Você pode só participar do evento, você pode se tornar aluno da academia, é você que vai decidir. Você pode ficar 1 mês só na academia se você quiser. Pode ficar 1 mês só na academia. Ainda que eu acredite que você vai querer ficar. Certo? Nesse seminário, que vai ser agora segunda e terça, dia 14 e 15, nós vamos ter amigos meus que vão estar ministrando junto comigo e nós vamos passar as coordenadas de como você se levantar como um poderoso guerreiro de intercessão em favor da tua casa, da tua família. Certo? Então, você pode se tornar nosso aluno. Tem 2 links aqui na descrição desse vídeo. Clica em um dos links, seja o do meu site, www.vinicius17.com.br, ou da Academia Kindle Global, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, ou vai direto no meu site. Com certeza, você vai ser muito abençoado nesse seminário, ok? Não deixa para depois, não perde a oportunidade. Você é chamado para a intercessão, todos nós somos chamados. E eu também quero fazer um convite. Domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto muito especial. Eu vou começar uma sequência de mensagens falando sobre o Reino de Deus. Eu vou falar 7 domingos sobre o Reino de Deus. 7 domingos sobre o Reino de Deus. E 15 minutos antes de começar, nós vamos ungir os doentes e vamos impor as mãos sobre todos os doentes. Você é nosso convidado. O endereço da igreja fica aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Só para você ter uma ideia de como nossos cultos têm sido muito bem falados e pessoas têm vindo de vários lugares. Todo domingo nós temos gente de outro país que vem à igreja. Todo domingo. Pessoas que vêm da Argentina, dos Estados Unidos. Já tivemos gente que veio do Japão para participar de um culto só. Gente que veio do Japão. É por isso que eu quero convidar você. Anota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Salmos 91, 9 da manhã vou estar ao vivo com vocês e depois às 18 horas, tá bom? Compartilhe agora com 7 pessoas e não quebre esse propósito. 21 dias para transformar a sua vida. Hoje estamos no 5º dia. Amém? Escreve aí nos comentários. Minha vida está sendo transformada. Escreve aí com toda a sua fé. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma mulher de Fortaleza que está me ouvindo e ela está com um problema nas pernas. Jesus Cristo é da saúde agora. Jesus Cristo é da saúde agora.
O Senhor também me disse, diga ao Mateus Henrique, que o Senhor está operando na vida da tua filha. O Senhor está operando na vida da tua filha, está operando na vida da tua mulher. Há um trabalhar de Deus em favor da tua casa, Mateus Henrique, no nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa também que sofre de zumbido no ouvido, sabe? Como se fosse um chiado no ouvido. Jesus Cristo te dá saúde agora. E o Senhor me mostrou uma pessoa, ela sente muitas vezes como se fosse alguém, sabe? Apertando o pescoço dela. Eu quero declarar você livre agora dessa opressão espiritual. Ser livre no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar em favor da tua vida. Tem uma pessoa que tem um comércio, o nome do comércio, Sacolão é o nome do comércio. Eu não sei do que é o seu comércio, mas o Senhor me mostrou o nome Sacolão. Deus está visitando a tua vida, tua família. Vai abençoar teus negócios e vai te projetar a níveis maiores. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida, te abençoar. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração que nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor está transformando a nossa vida pela tua palavra, pela tua presença. E assim como o Senhor transformou a vida de Moisés, tornando ele um homem mais manso, Senhor, muda em nós tudo o que tiver que mudar. Tira de nós toda raiva, todo ódio, tira de nós todo impulso negativo, tira de nós, Pai, toda besteira que vem aos pensamentos, e oramos para que o Senhor venha trazer uma transformação total daquilo que falamos, daquilo que pensamos, de como agimos, porque Tu és o Senhor. Sim, nós reconhecemos que Tu és o Senhor, nos rendemos a Ti, Pai. E assim como o Senhor disse na Sua palavra de Isaías 60, que o Senhor pode transformar o menor em uma nação poderosa, meu Deus, nós reconhecemos que Tu tens todo o poder de transformar, de amplificar, de acelerar, de levar, de fazer. Nos rendemos a Ti totalmente, nos rendemos a Ti, Jesus, nos rendemos à Tua presença, à Tua palavra. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, nos rendemos a Ti, Jesus, Jesus, o Senhor da nossa vida. E eu oro agora para que toda enfermidade, seja ela física, emocional, renda-se a Jesus Cristo totalmente. Toda infecção, toda inflamação, todo câncer, toda bactéria, todo impedimento físico, no corpo físico dessa pessoa, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e nós declaramos por terra agora todo tipo de amarra espiritual, declaramos por terra toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua família, contra teus filhos. O sangue de Jesus cobre a tua vida, o sangue de Jesus cobre a tua família, e nós declaramos: nada impedirá o agir de Deus dentro da tua casa. Oramos em nome de Jesus agora, apresentando todos os pedidos de oração ao Senhor, e oramos pedindo um milagre em nome de Jesus, uma intervenção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Você vai ser uma bênção para alguém agora. Você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Às 9 da manhã estarei ao vivo aqui, se Deus quiser. Um forte abraço, paz, prosperidade. Não vamos quebrar esse propósito. Amém? Deus te abençoe e até mais, gente querida. Tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo.
Espírito Santo de Deus, consagramos a Ti a nossa vida, consagramos a Ti a nossa casa. Tudo que temos e tudo que somos, entregamos a Ti. Senhor, que a nossa semana seja abençoada, próspera, de milagres, de livramentos e principalmente com a Tua presença na nossa vida. Senhor, não queremos ser guiados pelo medo, pela insegurança ou pela voz desse mundo. Queremos ser guiados pela Tua voz. Fala conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos e fale conosco. E eu oro em nome de Jesus Cristo, para que toda enfermidade agora caia por terra. Todo o mal que tem se levantado na vida dessa pessoa, toda ação maligna, toda ação espiritual contrária, tudo aquilo que vem do inferno, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda doença física ou emocional, renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo. Que caia por terra toda inveja, que caia por terra toda maldade, que caia por terra tudo aquilo que resiste nos portões de bênçãos na vida desta pessoa. Senhor, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória, Senhor, em todas as áreas da sua vida. Guarda a entrada e a saída dos teus filhos. E nós cremos, Tu és o Deus da nossa provisão, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que movimenta as coisas na nossa vida. E nós pedimos ao Espírito Santo, nos encha cada vez mais da revelação do Teu conhecimento, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. Seja muito bem-vindo na oração da manhã. Nós estamos ao vivo, você que nos acompanha também pela TV Bandeirantes. Se você não é inscrito ainda em nosso canal do YouTube, conheça nosso canal. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas e temos sido testemunhas que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou a minha história para sempre. Pode mudar a sua também. Coloque sua fé nele. Coloque a sua fé em mim. Coloque a sua fé nele. Ele não falha. Ele não erra. Ele não tem fraquezas. Jesus Cristo é Senhor. E eu quero aqui compartilhar um testemunho com você do poder das orações. Do poder que é você se colocar na brecha em favor da sua vida ou da vida de outras pessoas. A Milena mandou o seguinte testemunho para nós. Eu vim contar a maravilha que Deus fez na vida do meu pai. Ele teve um AVC na parte do cérebro responsável pelo equilíbrio. Os médicos disseram que por muito pouco esse acontecimento não foi fatal. Ficaram impressionados por ele não ter ficado com nenhuma sequela. Após 3 dias internado, meu pai saiu andando do hospital, completamente sem sequela. Sou muito grato a Deus. Eu orei e Deus realizou esse milagre logo em seguida. É esse Deus que eu acredito. Ontem nós tivemos um encontro Kingdom Global e foi incrível. E quando eu estava saindo do local da reunião, uma mulher, ela me para no corredor e ela me conta o quanto Deus mudou a vida dela, o quanto Deus tem intervido na sua casa, no seu relacionamento, na sua empresa e o quanto Jesus mudou a história dela. Esse é um dos muitos testemunhos que nós recebemos todo santo dia, do quanto Deus tem operado. E eu conto isso para que você veja que Cristo está vivo, que existe poder nas orações, que existe resultado, existe milagre. O resultado é um milagre, o resultado é a transformação. É pessoas, sabe que muitas vezes eu estou cumprimentando o povo em geral e eles me pegam pela mão e dizem assim: eu estava numa depressão profunda, estava caindo, não conseguia mais me levantar e Jesus Cristo me estendeu a mão e agora estou de pé. Se você viver uma vida de oração, você vai viver uma vida de milagres. O diabo luta para que você não tenha uma vida de oração. Ele luta para você não entrar na oração aqui pela manhã.
Ele faz de tudo para tentar impedir você de começar o seu dia com uma oração. E hoje nós vamos meditar os 6 níveis da oração do Pai Nosso. Você conhece a oração do Pai Nosso? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Não é pecado fazer a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração, certo? É um modelo. Não é que você tem que orar só a oração do Pai Nosso. Você pode fazer vários tipos de oração, mas Jesus deixou esse modelo para que a gente faça outras orações também. E ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. A oração do Pai Nosso tem 6 níveis. Jesus ensinou seus discípulos a orar. O primeiro nível é o louvor. É por isso que ele começa: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós precisamos aprender a louvar a Deus. E sabe como que nós louvamos a Deus? Não se trata de uma boa voz. O louvor que está sendo ensinado por Jesus aqui é você se dirigir a Deus. O verdadeiro louvor é você se dirigir a Deus, falar com Jesus. É por isso que eu acredito que a verdadeira oração é a conexão. É quando você entra, seja no seu quarto, seja na igreja, seja aqui, sabe, aí onde você está, a sós ou dentro do seu quarto, quieto, sabe, dentro do carro, você está lá no meio do trânsito, está orando. Isso é conexão, isso é oração, isso é louvor. A verdadeira adoração vem quando você olha apenas para Ele. É por isso que Jesus começa a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus. Ele olha para o Pai. Nós, quando entramos em oração, precisamos olhar para o Pai. Isso é conexão, isso é louvor, isso é quando você consegue olhar para Ele. Sabe, você não presta atenção em quem está ao seu redor, você não deixa nada lhe distrair, você mantém uma conexão com Deus. Isso é louvar a Deus. Esse é o primeiro nível da oração do Pai Nosso. É você se conectar a Ele, sabe? Isso é o louvor. Segundo, é a prioridade. É o segundo nível. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você lembra que Jesus ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. A oração do Pai Nosso nos ensina a prioridade que nós devemos dar. Nós sempre vamos ter uma lista de tarefas, de responsabilidades, de coisas a fazer. Olha só, eu tenho as minhas orações diárias, certo? Todos os dias eu tenho gravações, eu gravo para 2 emissoras, eu escrevo livro e comecei quinta minha maratona com um culto à noite que eu fiz numa empresa. Sexta e sábado eu tive evento. Domingo pela manhã eu tive culto na igreja que nós congregamos em Alphaville. E domingo à noite eu tive o encontro Kingdom Global. E agora pela manhã, já acordei 5 da manhã, já estou aqui junto com vocês novamente em oração. E essa minha busca, sabe, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de buscar o reino em primeiro lugar, tem me abençoado muito. Buscar em primeiro lugar o reino, e sou um marido, sou um pai e ainda sou feliz. E sabe por quê? Porque eu tenho buscado a Deus e colocado Ele como prioridade na minha vida, em todas as coisas.
Já tenho me dedicado há mais de 20 anos, buscando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. E você descobre que o reino de Deus é primeiro lugar na sua vida quando você está disposto a abrir mão de qualquer coisa para fazer a vontade de Deus. Então, prioridade na sua busca. Quem começa o dia com oração, termina o dia agradecendo. Se você não encontra Deus já no começo do seu dia, dificilmente você encontra Ele no restante do seu dia. A terceira coisa que eu encontro na oração do Pai Nosso são provisões. Provisões. O Senhor me ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando eu oro a oração do Pai Nosso, eu estou pedindo a Deus, Senhor, me abençoa. Abençoa meu trabalho, abençoa meu esforço, abençoa meus negócios. Você tem que fazer essa oração, pedindo a Deus provisão para o seu dia. Mesmo que você seja um mega empresário, mesmo que você seja hiper esperto, mesmo que você, já tenha um salário mensal, peça a provisão de Deus, porque Ele sempre nos surpreende. Deus quer abençoar o teu trabalho, Deus quer abençoar você com ideias, Deus quer abençoar você com conexões, Deus quer mandar recurso para a tua vida adicional. Deus quer que, muito mais do que você realize os seus sonhos, que você também realize os sonhos de Deus, os projetos de Deus na sua vida, que são maiores do que os teus. Então peça provisão para o Senhor. Ele tem recursos para te dar, para colocar nas tuas mãos, Ele quer te abençoar. Tem gente que acha que, está fazendo uma coisa muito errada, pedindo a Deus o pão de cada dia, pedindo para Deus abençoar seu trabalho. Eu sempre tinha um amigo, eu tenho um amigo, que eu sempre corrigia ele nisso, porque ele sempre dizia, a gente só tem que pedir saúde a Deus e o resto a gente corre atrás. Ele sempre disse isso para mim, eu sempre corrigia ele, eu disse, não fale isso, porque a gente é dependente de Deus em tudo, não só na saúde, mas a gente é dependente de Deus no trabalho, a gente é dependente de Deus a cada manhã, quando levanta, quando dorme, nós somos dependentes de Deus no casamento, somos dependentes de Deus em qualquer lugar aqui desse mundo. Também a oração do Pai Nosso nos ensina o perdão. Jesus disse, perdoa nossas ofensas como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Na oração do Pai Nosso, antes de você avançar nela, olha só, você só consegue avançar na oração se você perdoar os teus inimigos, perdoar os teus críticos, perdoar quem fala mal de você, perdoar quem torce o nariz para você, perdoar aqueles que fizeram mal para você. O que Jesus estava nos ensinando na oração de cada dia é que eu não posso carregar, o fardo do ontem. Eu não posso carregar o ressentimento, eu não posso carregar o ódio, eu não posso carregar a mágoa. Eu tenho que me libertar disso a cada manhã, para que eu também receba o perdão de Deus na minha vida. Então, você, por mais que você tenha razão, você não pode carregar o pecado, de guardar ressentimento para o próximo dia. Você tem que perdoar totalmente. Você tem que abrir mão totalmente, de tudo aquilo que te magoa, de tudo aquilo que te entristece, para que você não carregue esse fardo pesado na vida. Também, a oração do Pai Nosso, aqui vem o quinto nível, é a proteção. O quinto nível da oração do Pai Nosso é a proteção. Quando está escrito, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Você está vendo como você tem que orar por proteção? Na oração modelo, Jesus ensinou a eu e você orar por proteção. Porque assim como a gente agenda, um exame de sangue, assim como você agenda uma reunião importante, assim como você agenda um horário no poupa-tempo ou qualquer outra coisa, enfim, o inferno também agenda ataques contra a tua vida, contra o teu trajeto ou contra a tua família. Mas quando você entra em oração e você ora, Senhor, me protege da tentação e me protege de todo o mal, você está desfazendo as agendas de Satanás e do inferno
preparadas contra você. O que Deus está falando é vida de oração traz proteção. Vida de oração traz proteção. Por isso, ore para que Deus lhe proteja, para que Deus lhe guarde. E sabe como que encerra a oração do Pai Nosso? Você sabe como que encerra? Encerra, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ou seja, ela encerra com louvor. A oração do Pai Nosso começa com louvor, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e encerra com louvor também, com conexão. Senhor, eu te amo, obrigado, vem comigo no dia de hoje. Olha que tremendo, começa com louvor e termina com louvor. Se nós queremos estar mais próximos de Deus, nós precisamos aprender a ter essa conexão com Deus por meio da oração. Não deixe o diabo ter tirado a oração. Não deixe ele colocar outras coisas no teu caminho, sabe? Não deixa de ouvir a Deus começando o teu dia. Quer ter um dia extraordinário? Aprenda a ouvir a Deus já no começo do dia. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: nada faltando, nada quebrado, tudo completo na minha vida, em nome de Jesus. Profetize e ore. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você vai pegar essa oração agora e você vai compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Amém? Você vai pegar essa oração e vai compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Faça isso agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Faça isso agora. E eu quero convidar você, que não é meu aluno ainda na Academia Kingdom Global, que você se inscreva para participar da Academia Kingdom Global. Acredito que essa academia, essa plataforma profética, vai treinar você para o seu propósito e para o seu destino. Nós estamos falando no módulo discernimento da voz de Deus. Inclusive amanhã, às 20 horas, tem aula ao vivo da academia. E também hoje nós vamos ter material que nós vamos colocar, que tivemos um podcast especial, vai subir lá para a academia hoje, antes do meio-dia, já estará disponível na Academia Kingdom Global. Você pode acessar o meu site www.vinicius17.com.br e fazer a tua inscrição e se tornar um aluno da Academia Kingdom Global. E domingo, se organize. Pela manhã, nós vamos ter culto às 9 da manhã em Alphaville, vai ser extraordinário. E às 18 horas vai ser lá na minha sede profética, certo? Quem é aluno da academia pode reservar o seu lugar, porque não é igreja, onde é a minha sede profética não é igreja, mas é um local de evento e de treinamento profético, certo? Claro que tem louvor, vai ter culto a Deus, tem ministração da palavra, tem orações, sim. Inclusive, começamos a oração do Salmo 91 domingo, às 18 horas, direto lá da minha sede profética. Minha esposa abriu, certo? Então, não vai ter mais a inscrição, a não ser os alunos da academia que vão se inscrever, e nós vamos reservar os lugares deles. Então, vai ser por ordem de chegada. Lotou o lugar? Mesmo que você tenha vindo de longe, você não vai conseguir entrar. Então, vai ter que chegar cedo. Os portões vão abrir às 4h30, certo? E o meu local de eventos, ele é pequeno e eu tenho que respeitar também os limites que foram colocados. Então, é um número X de lugares, certo? E se você vem de longe, a gente pode reservar o seu lugar. Se você vem de longe, a mais de 400, 500 quilômetros de São Paulo, daí a gente pode reservar o seu lugar, mas daí você tem que entrar em contato com a minha equipe e reservar o seu lugar, certo? Ok? Muito bem. Deixa eu começar aqui a oração do Salmo 91. Espero que você já tenha compartilhado aí, amém? Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Deus é maravilhoso, coisas incríveis têm acontecido e nós estamos felizes.
Amém? E se você ainda não adquiriu os nossos livros, adquira nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius17.com.br. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou uma pessoa com uma irritação terrível nos olhos. Seja você quem for que está com essa irritação nos olhos, eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde, ser curado, ser curada. Tem uma pessoa também que mora na região do Arkansas, lá nos Estados Unidos, que está me ouvindo nesse momento. Deus te visita nessa hora e traz liberações sobrenaturais sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus te visita a ti e a tua casa, amém? E o Senhor também me disse para você aquietar o seu coração, porque foi Ele que conduziu você a esse lugar. O Senhor também me mostrou um construtor que pediu a Deus uma liberação de algo e hoje vai ter essa resposta até o fim do dia, no nome de Jesus Cristo, amém? Tem uma pessoa, me veio a palavra grampos, certo? Eu não sei o que isso significa, mas o Senhor está te visitando. Seja você quem for, que essa palavra grampos é familiar para você. Não sei se é uma situação que você está, algo que você trabalha, certo? Mas me veio exatamente essa palavra e você está pedindo a Deus algo. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente se identifica por uma palavra, algo que a gente está passando, algo que a gente está sentindo, amém? Ou algo que a gente trabalha e Deus está falando com você. Eu também quero liberar uma palavra. Quero liberar uma palavra sobre a vida do seu Tomás, que está me ouvindo neste momento e que está pedindo a Deus muito pela vida da filha dele. Está invocando o poder de Deus em favor da filha. Deus já está tocando na tua filha lá, em nome de Jesus. E vai abençoar teu caminho, Tomás, no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida agora, eu quero orar pela tua casa. Amém? Coloca aqui nos comentários teu clamor, teu pedido de oração. E essa semana, caminhe comigo nas orações. Caminhe comigo nas orações, 6 da manhã e 18 horas. E vou estar ao vivo hoje aqui às 9 da manhã, certo? Com um tema quente. E depois eu vou estar tentando ajudar algumas pessoas, dando direção para elas. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Justo, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço o teu favor e a tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Peço o teu favor e peço tua graça. No nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja visitada por ti, sua casa seja visitada, sua família seja visitada. Senhor, que haja uma operação sobrenatural tocando a vida dessa pessoa, tocando sua família, tocando o seu lar. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo, Senhor, que
está nas mãos dela seja abençoado, abençoe seu trabalho, abençoe seu comércio, abençoe seus negócios, seus contratos. Guarda ela, Senhor, na sua ida para o trabalho, na sua volta do trabalho para casa. Eu oro também por todo aquele que está doente e oro para que essa pessoa seja curada. Quebro completamente toda obra maligna, toda obra de trevas invocada contra essa pessoa, tudo aquilo que vem para atrapalhar a vida dela, toda a opressão espiritual, cai por terra no nome de Jesus. A minha oração é para que a unção de Deus quebre agora as barreiras espirituais, o peso espiritual, que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta e que o Senhor abra as portas na vida dela. Oro também no nome de Jesus, cancelando todo dardo maligno contra a vida dos filhos, contra a vida desse jovem, todo pensamento ruim, toda palavra maldita lançada, nós quebramos agora no nome de Jesus Cristo e oramos por um renovo de Deus na vida dessa pessoa. Que venha um renovo de Deus, que o Senhor toque, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa. E eu oro em nome de Jesus para que o laço do inferno seja cortado, a maldade seja desfeita, a inveja, o atrapalho caia por terra no nome de Jesus, Senhor. E tudo que está ligado a nós pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e pedimos que o Senhor abençoe, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe tudo aquilo que está ligado a nós, para que prospere, para que avance, para que cresça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça. Derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa, derrama da tua graça sobre a sua família e que tempos de abundância, tempos de paz, tempos de fartura entre na vida dessa pessoa. E eu também oro para que haja um avivamento dentro dessa casa, que todos conheçam Jesus Cristo, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, visita com poder este lugar, visita com poder essa casa, toque-os com o teu poder, Jesus, eu te peço, em o nome de Jesus Cristo. E também nós oramos, Pai, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nos arrependemos, Pai, de tudo aquilo que te desagrada. Senhor, nos dá sabedoria em nossas palavras, nos dá sabedoria em nossa vida, e todo aquele que está pedindo uma direção do Senhor para a sua vida, Senhor, dá-nos direção, revela-te a nós, Pai, dá-nos sinais do teu propósito e da direção certa. Senhor, essa pessoa que está pedindo a Ti nesse momento, que o Senhor a dirija nas reuniões que ela tem, nas decisões que ela tem, que o Senhor dê uma sabedoria especial para essa pessoa nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até 9 da manhã e 18 horas. Deus te abençoe.